Olá, seja bem-vindo ao canal Flávio Gouveia, Hipnoterapia e Aconselhamento. Eu sou o Flávio e nesse vídeo eu queria falar com você sobre morte e vida. E nessa ordem, morte e vida. A gente não gosta muito de falar sobre morte, né? Claro, uma das coisas que é comum a gente ouvir quando a morte de alguém querido chega é que por mais preparado que a gente acha que esteja, por mais que a gente saiba que a morte vai chegar para todos, parece que a hora que ela chega realmente a gente nunca está preparado. E dificilmente a gente está preparado mesmo porque a gente não fala muito sobre a morte. E eu resolvi fazer esse vídeo porque há 2 semanas mais ou menos meu pai morreu. Isso foi realmente muito duro para mim, para toda a família. E 2 meses antes, o meu tio, o irmão mais velho dele, faleceu também. E não é fácil. Mas isso me fez pensar também nesse assunto, que como a gente disse, a gente está sempre preparado, acha que está preparado, mas quando chega a coisa é totalmente diferente. E já no funeral do meu tio, eu tive a oportunidade de falar, e eu falei sobre um texto bíblico que deixa a gente bastante sem graça, que é o texto que está em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Lá é dito assim: é melhor ir na casa onde há luto do que onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Primeira vez que eu li esse texto, eu falei, não, peraí, não é assim não. Eu prefiro muito mais ir na casa onde há festa, né? Com meu pai, com meu tio. Mas ele diz que é melhor a casa onde há luto. Note, ele não diz que é mais gostoso. Diz que é melhor. Por que que é melhor? Porque ali se vê o fim de todos os homens. E os vivos devem tomar isso em consideração. Por quê? Também vai chegar ao fim. Mas vendo as grandes histórias que meu tio deixou e meu pai, com quem eu tive muito mais proximidade ainda, eu pude pensar então que ali era o fim da vida, era como se fosse o fechar de um livro. E há fim, porque houve começo, houve desenvolvimento, houve encerramento, para então concluir e para a gente poder pegar aquele livro e guardar aqui na biblioteca do nosso coração. Foi isso que eu falei lá, foi assim que eu expliquei para minha filha, uma das queridas netas do vovô Eli, como encarar a morte. E expliquei que todos nós estamos escrevendo uma história. A nossa vida é uma história. Os primeiros capítulos são escritos pelos nossos pais. Mas chega um momento onde a gente começa a entender que nós somos protagonistas da nossa história e aí nós assumimos e escrevemos e as histórias dos outros influenciam nas nossas e nós influenciamos nas histórias dos outros, principalmente dos familiares, principalmente o pai e a mãe influenciam sempre na nossa vida e assim por diante. E essa história vai sendo escrita, mas vai chegar um momento que ninguém vai aguentar escrever para sempre ou ler um livro para sempre. Ela vai precisar encerrar. E o que nós vimos então ali no enterro do meu pai foi esse livro se fechar e o que conta é que história, que vida ficou ali para mim. Eu sei que a gente corre pensar na vida depois da morte, e isso vai da fé de cada pessoa, de cada religião, mas uma coisa que todos nós temos em comum é que antes de haver a morte, antes de haver o fim, houve um começo, houve um desenvolvimento, houve um meio, houve uma história que foi criada ali. E agora é gostoso, eu agradeço por poder guardar uma linda história que o meu pai me deixou. E não quero dizer que eu não reconheça os erros, as coisas que eu faria diferente, mas ele deixou uma linda história. Muitas pessoas disseram isso para nós, isso é bom.
Mas a gente sabe que muitas pessoas não tiveram talvez uma boa história dos seus pais ou com seus pais, ou talvez nem tenham conhecido tanto. Mas sempre chega um momento onde você assume a composição da sua própria história. E é necessário saber que vai sim haver um fim. E como você constrói essa história para que ela possa chegar um dia ao fim de uma maneira boa, de uma maneira que deixe algo bom para aqueles que te amam, para aqueles que convivem com você. Você já pensou nisso? É bom pensar na vida, na história que a gente está escrevendo. E isso nos ajuda tanto a pensar na nossa própria vida e na nossa própria morte, quanto na morte e na vida dos nossos queridos. Que é o que eu tenho feito agora, por pensar no meu pai, no meu tio, a minha tia anteriormente, a minha avó, não esqueço nunca. E lembrar, gente, não é necessariamente uma coisa triste. A gente não precisa pensar só na falta. Mas na verdade, até a falta que a gente sente é porque essa pessoa foi muito importante para nós. E por isso a gente pode pensar no amor, nos ensinamentos. E quando a gente vai deixando tudo isso vivo dentro de nós, é realmente como se a presença deles estivessem ali com a gente de uma maneira maravilhosa. E assim também com as pessoas com quem nós estamos nos relacionando. Por isso é tão importante a gente saber o que a gente sente de verdade, o que a gente sente pelos nossos queridos. E é claro que às vezes até os nossos queridos que já morreram tiveram momentos ruins com a gente. E a gente precisa tratar isso também, sabia? Até um parênteses que eu abro aqui. Muita gente tem medo de filmes de terror, sabe por quê? E por que se fala tanto de história de terror, fantasma? É porque muitas vezes a morte, além de ela ser assustadora, da gente estar inseguro, a gente também carrega assim sentimentos ruins com relação à pessoa que faleceu, só que a gente não pode falar, né? Expor, principalmente quando é pai, quando é mãe. Então, esses sentimentos ruins a gente esconde e ele acaba virando uma coisa mal resolvida. É por isso que às vezes a pessoa aí ela não pode falar, mas fica um sentimento ruim, e daí que vem o medo da pessoa aparecer, da pessoa puxar o nosso pé, não é? A gente ouve desde criança, fulano vai puxar o pé. E é engraçado porque eu sempre morei aqui ao lado do cemitério, né? E o pessoal dizia, nossa, como que você consegue viver, né, do lado do cemitério, né? Uma que eu nunca acreditei em fantasmas, mas outra que mesmo que houvesse esses fantasmas, caso eu entrasse ali de noite e tivesse ali os fantasmas, iam estar ali também meus avós, meus tios, pessoas queridas que eu ia ficar muito contente de revê-los. Por quê? Ficamos com boas lembranças. Mas realmente, quando tem aquelas coisas mal resolvidas que a gente não aceita e fica lá dentro, isso gera um medo. Expliquei isso até para minha filha. Outro dia, ela, mesmo com 12 anos, ela estava com 11 ainda, ela cismou de querer assistir filme de terror. Foi assistir e eu expliquei para ela que você pode ver que todo filme de terror primeiro vai construir um problema emocional ali dos envolvidos, né, dos protagonistas, né, várias coisas ruins, incômodas. E você acaba vendo que daí os monstros que surgem têm a ver com aqueles medos, né? Ela gostou muito de assistir It, a coisa, e ali fica muito claro, né? Os medos, os monstros que surgem ali, na verdade, eles representam medos, questões mal resolvidas dos protagonistas. E isso é verdade, e talvez por isso a gente tenha tanta dificuldade de falar sobre morte, sobre vida, e por isso talvez nós tenhamos tantas dificuldades de lidar com a nossa própria vida. Por isso, além de deixar esse vídeo para você, eu quero te convidar para conversarmos mais. Meu nome é Flávio, como eu já falei, eu sou hipnoterapeuta e conselheiro também, né? E nesse aconselhamento
Eu tenho formação em teologia, em filosofia, em psicanálise, e a ideia é te ouvir de uma maneira atenta e profunda, para te ajudar a que você mesmo ouça aquilo que de repente você não está ouvindo direito sobre a sua própria vida. E essa vai ser uma maneira muito boa de te ajudar a reescrever a sua própria história, te ajudar a lidar talvez com mortes de entes queridos que ficaram mal resolvidos e que interferem na sua vida até hoje. Eu vou deixar aqui para você contatos e vamos conversar. Eu tenho certeza que você vai poder escrever uma linda história daqui para frente, né? E que seja o primeiro dia do resto da sua vida. Bom, até mais.